Muito bem, bom dia, Café, começando mais um boletim econômico semanal Treviso. Vamos fazer a análise da semana passada e da próxima semana. Semana passada fechamos aí com queda de mais 1%. Estamos vindo aí em semanas positivas, tanto para a Bolsa de Valores no Brasil, que descolou da Bolsa Americana, e o comportamento do dólar, talvez com pouca influência política aqui no Brasil, ajuda também. E tivemos aí uma semana, apesar de um pouquinho de volatilidade, mas com queda no final de 1%. Então vamos lá, Cafeu, vamos falar aí de como é que foi o comportamento aí da semana passada. Então, Otto, bom, prazer estar contigo aqui, bom dia a todos aí da Treviso. Foi uma semana, vamos dizer, que para o câmbio, para o mercado acionário brasileiro, muito positiva, né, se a gente pensar em barateamento do dólar e pensar em boa performance da Bolsa, né? A percepção de todos é que a Bolsa de Valores brasileira está barata. E por estar barata e um poder de compra do capital estrangeiro, muitos fundos e até pessoas isoladas, instituições financeiras, estão canalizando recursos aqui para o Brasil. Tem um outro componente importante que também atrai o capital estrangeiro, que era a perspectiva e comprovada aumento da taxa básica de juros no Brasil. Se a gente pensar, né, Otto, em perspectiva, com 10,75, que foi agora a taxa Selic, e olhando para os próximos 12 meses, uma inflação que o mercado projeta para 5,44, uma alta em relação à semana passada, e eu trabalho com um número de 6%, mas mesmo assim, com 10,75 para 6 de inflação, ganho real de 4,75 níveis de juros de agora. Mas há uma perspectiva de menor ritmo de alta dos juros daqui para frente, porém, alta ainda até a virada do ano. O BTG trabalha acima de 12%, o mercado joga para 11,75. Vamos imaginar que chegue nos 11,75. Uma inflação de 6, vão ter quase que um dobro de ganho real acima da inflação. Então, esse capital estrangeiro, que está de olho também nos juros americanos, fala, puxa vida, lá no Brasil, pelo menos no curto prazo, eu tenho a possibilidade de um ganho substancial. Então, entra recursos aqui. Além disso, temos também aporte de recursos para o setor produtivo. Isso quer dizer que tem uma ampliação de oferta. E como você muito bem colocou, sem um fato político relevante, algumas pessoas não buscam proteção, né, na questão do câmbio. Consequentemente, a demanda também cai. Então, por isso que a semana passada, o principal fator aí foi a perspectiva que acabou acontecendo na quarta-feira à noite, de aumento para 10,75 a taxa de juros. Também começamos o período de divulgação de balanços na Bolsa de Valores, veio um sinal negativo aí do mercado financeiro em relação ao Santander, que teve mais de 10% de queda no seu lucro nesse período, né? Também tivemos uma informação em relação à geração de emprego no ano passado, 2.700.000 empregos gerados em 2021, não obstante uma queda na geração líquida de emprego em dezembro. A produção industrial brasileira fechou o ano com uma alta de 3,9% em relação ao ano anterior. O índice de compras, tanto dos serviços como de indústria, caiu aqui no Brasil. Preços ao produtor em alta de 28,39% em 2021 é bastante expressivo, o que demonstra que a questão da inflação ainda preocupa, isso vai chegar em algum lugar. E no exterior, a decepção do desempenho do Facebook, com uma queda aí de 26% no valor das ações, perda de mais de 250 bilhões de dólares no único dia, depois se recuperou um pouco, e veio a boa notícia na sexta-feira, que é o chamado payroll. Payroll, o que é? É a folha de pagamento de setores não agrícolas dos Estados Unidos. A geração de emprego no campo urbano, 467 mil novos empregos, o mercado previa 150 mil, o que reforça a perspectiva que nós vamos ter realmente alta nos juros nos Estados Unidos a partir de março. E um detalhe, por tudo que nós acompanhamos, as declarações, todas as reuniões do Comitê de Política Monetária americano, que se dá praticamente a cada 30 dias, pode trazer pequenas altas no juro. Ou seja, se no curto prazo nós temos uma trégua no dólar, se a gente olhar em perspectiva no médio prazo, essa questão do dólar pode ser influenciada por um movimento de saída de recursos do Brasil, migrando para a economia norte-americana. E claro, né, Otto, não podemos deixar de considerar o ambiente também político no Brasil, né? À medida que
nós tivemos aquele calendário que a gente já discutiu aqui, né, de definição nas convenções, os nomes tornando-se público, pesquisas eleitorais, e aí muitos investidores vão acabar trabalhando na perspectiva de proteção. Em resumo, o curto prazo me parece benigno para o câmbio, né? 5,30. Essa semana, as próximas semanas devem se manter aí nesse nível de dólar. Eu tenho até alguns operadores de mercado que eu consultei, gente que são colegas e trabalham diretamente com o mercado internacional, eles não descartam de até 5,20 no curtíssimo prazo. Ou seja, você teria um movimento de 5,32, 5,30, se não tiver nenhum fato com a Ômicron, com cepas e no ambiente político, pelas questões técnicas, nós poderíamos ter um dólar de 5,20. Porém, ele falou, olha, não casa com isso, né? Eu também fiz algumas simulações, a hora que eu ponho a variável juro americano e tensionamento político aqui, principalmente uma pressão em relação à execução fiscal, aí ele sai dos 5,20, 5,25, 5,30 e vai se aproximando dos 5,40, que é, na minha visão, o piso que seria o factível das previsões. E rodeando, e aí o elemento importante é virada do ano a 5,60. Confirmado, inclusive, essa semana pelo Boletim Focus, que saiu agora, dólar se mantém a 5,60 para os principais players. Lembrando que são 120 players pesquisados pelo Banco Central, e aqui a mediana, então 5,60 e 5,50 para o ano que vem. Então, resumindo, curtíssimo prazo, há ambiente técnico com dólar de 5,20. Médio prazo, aí, falando médio prazo, nesse ano, perspectiva de alta, rodeando 5,40, no momento um pouco mais de 5,60 e se desandar 5,90. Eu recomendo até que as nossas parceiras aí utilizem desse momento para orientar, principalmente quem vai fazer viagem para o exterior, de fazer pequenas compras agora, porque o campo está muito favorecido para que aquela velha história, na média, né, esse comprador aqui no Brasil possa ter uma cotação bastante confortável. Então, separemos esse cenário, mas não nos empolguemos, não há uma perspectiva de tendência do dólar ficar nesse patamar, a não ser que tenha um movimento extraordinário de variáveis incontroláveis que traga isso. Mas dentro de uma normalidade, nós vamos conviver com o dólar mais comportado agora, para ele ter uma pressão um pouquinho mais a partir do segundo trimestre e tensionando mais no final do primeiro semestre. Excelente, Café. E na semana que está entrando agora, né, nesta semana, temos aí a divulgação de vários índices de inflação e temos também agora o início da publicação de balanços, que faz um efeito importante na Bolsa de Valores, né? Tem grandes empresas publicando seus balanços. Então, vamos falar desta semana. Como é que você está vendo aí o cenário econômico e a expectativa aí para o nosso dólar? Vai repercutir hoje os resultados do Focus, que a única variável que alterou do boletim Focus foi a revisão para cima da inflação para esse ano, 5,44, semana passada já tinha ido para 5,38, quer dizer que, apesar do posicionamento do Banco Central brasileiro dizendo que a partir das próximas reuniões ele não vai aumentar muito mais os juros, mas com 5,44 na revisão, pode ser que nós tenhamos uma alta de juros. Então, acho que o mercado especula isso. Hoje também saem resultados da produção de veículos, para ter saído na sexta-feira, houve um atraso na divulgação, então a produção de veículos no Brasil é importante porque vai dizer como é que está o setor industrial brasileiro. Por que é importante também, além do setor industrial? É um setor que está sendo afetado muito com a questão dos insumos, né? Falta de matéria-prima, falta de insumos, o que tem movimentado esse mercado. O mercado vai ficar de olho também na ata do Copom, sai amanhã, viu, Otto? A ata do Comitê de Política Monetária, e ali é praticamente um diagnóstico. Eu recomendo até para quem está nos acompanhando que acesse o Banco Central, essa ata é pública. Ali é praticamente um retrato do que a autoridade monetária brasileira pensa sobre a economia nacional, sobre a política de crédito, política de juros, como é que é o comportamento internacional, e ali dá bons indicativos em relação à projeção do dólar. Tudo bem, eu não tenho tempo, deixa comigo, que segunda-feira que vem eu vou trazer um resumo. Segunda-feira, então, você vem com o resumo aí da ata do Copom. Exatamente. Na quarta-feira, temos informações do varejo no Brasil em relação ao ano passado. Então, aí já começa dando pista, né? Como é que vai ser o PIB do ano passado, né? Porque nós vamos tendo informações agora já de dezembro. Vamos ter a divulgação da inflação oficial do Brasil.
veio meio pesado, o IPCA 15, agora na quarta-feira sai o IPCA de janeiro, a previsão de alguma coisa perto de 0,58%. Confiança do consumidor aqui no Brasil, temos um importante discurso de dirigentes do Banco Central americano que cuidam do Comitê de Política Monetária daquele país, e no Brasil também fluxo cambial. Quinta-feira, crescimento do setor de serviços 2021. Então, aí a gente vai começando a fechar o cerco do desempenho econômico do ano passado. Pedidos de desemprego nos Estados Unidos e a inflação americana. Na sexta-feira, prévia do PIB com o IBCBR de dezembro. Então, aí nós vamos ter já, praticamente pelo Banco Central, qual vai ser mais ou menos o patamar do PIB do ano passado, que passa a ser uma página virada. Chamaria atenção para essa semana. Ata do Copom, inflação no Brasil e o IBCBR na próxima sexta-feira. Excelente, Caféu. Muito bem. E, então, vamos lá, vamos acompanhar aí de perto todas as informações. E é importante ressaltar, né, Otton, que, olha, nós vamos ficar de olho. O dólar pressionado, por quê? Incerteza fiscal. Então, toda vez que a gente ouvir alguma coisa que pode comprometer a execução fiscal, pode esperar a alta do dólar. Juros americanos, influencia positivamente, negativamente no dólar, no real, positivamente. Juros lá, a tendência do investidor ir embora, o dólar aqui subir. Cada vez mais que tivermos risco eleitoral, fique de olho, porque vai ser precificado no. O que é risco eleitoral? Uma ruptura de modelo econômico brasileiro. E um fator, vamos dizer, secundário, que são os atrasos das reformas. Elas, sem dúvida alguma, não dão sustentação. Para que o dólar se comporte e caia. Alta nos juros do Brasil, continua em curso. Estrangeiros atuando forte na Bolsa Brasileira. Balança comercial com superávit e investimento estrangeiro direto na produção brasileira. Então, toda vez que a gente tiver algum movimento nessa linha de juros brasileiros, estrangeiros entrando na Bolsa, balança em alta, investimento estrangeiro, dólar em queda. Incerteza fiscal, alta dos juros americanos, risco eleitoral e atraso de reformas, dólar pressionado para cima. Muito bom. Acho que são indicadores importantes aí, porque cada um dos nossos parceiros aí pode fazer também a sua avaliação. E aproveitar, né, ó, esses momentos de refresco para estimular olha, vamos se proteger, vamos aplicar aqui, está o momento de entrar, né? Quer dizer, hedge cambial, agora temos parceria para operações de hedge cambial, enfim, temos aí oportunidades. Essa semana me parece ser uma semana que tudo indica que o dólar deve caminhar dentro dessa faixa que vem nas últimas 2 semanas. Isso é bom para estimular clientes que estejam fazendo importação ou que precisem enviar recursos para o exterior. É um momento de baixa, um momento favorável, né? Então, eu acho que... Pontos, né? Olha, eu sei que várias casas fazem isso, né, com seus clientes, tem aí essa onda aí, mas a perspectiva não é permanecer. E realmente, né, se a gente não tivesse, né, Otto, essa questão das eleições aqui no Brasil, e a questão fosse muito técnica e voltada simplesmente para dizer, olha, eu preciso controlar a inflação, que a inflação é um fenômeno mundial. Então, com a mudança da política monetária, é natural que os investidores prefiram canalizar recursos para renda fixa. Né? Então, esse é o primeiro atrativo. Então, quem vem do exterior para cá, indo para a renda fixa, com a possibilidade de ganhar 4, 5 pontos percentuais, já seria por si só um movimento de queda. Agora, você tem a tensão política, né? E aí, com a esquerda tendo uma performance, pelo menos por hora, indicada pelos principais institutos, aí fala-se, o Lula, semana passada, eu vou mexer na política de preços da Petrobras. Então, você tem uma mexida no mercado. E antes era uma voz, vamos dizer, bem à distância, e com a performance que ele está tendo, pelo menos nessas pesquisas, que alguns não acreditam, mas é o que nós temos por momento, uma fala dele de intervenção numa estatal como a Petrobras mexe com o mercado, tanto que as ações da Petrobras caíram no dia que ele fez esse pronunciamento. Então, tudo isso, de certa maneira, tira aquele comportamento, vamos dizer, mais linear, mais previsível, né, da visão mais técnica em relação ao dólar. Por isso que eu prevejo uma oscilação ainda de 5,30 um pouco para baixo, diante da questão técnica, mas cuidado aí, não é para casar com essa cotação, porque nós temos fatores aí incontroláveis impactando no patamar do dólar no Brasil. Então, aproveitem a onda boa para importar, para remeter para o exterior, prejudica as exportações, mas aí exportação é mais
para quem quer vender os dólares, não comprar dólar, então aproveitar a onda boa aí para importação e remessa para o exterior. Muito bem, Café. Muito obrigado pela análise excelente aqui para dar informações relevantes aí para os parceiros e clientes da Treviso. E semana que vem estamos de volta aí com essa análise da ata do Copom, com novidades aí para a gente continuar prestando esse serviço de informações aqui a toda a comunidade de Treviso. Muito obrigado, boa semana. Daqui a pouco o boletim escrito e também um resumo dessa nossa live. Escrito e o resumo dessa nossa live nós vamos soltar aí pelas nossas mídias. Valeu. Boa semana a todos. Obrigado, Café. Boa semana, um abraço.